Olá, eu sou o Dr. Cláudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje vou falar para vocês sobre um assunto de grande importância, que é os erros mais comuns do uso de testosterona ou esteroides anabolizantes como um todo, né? Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seus comentários aqui para que eu possa respondê-los depois. Primeira coisa que a gente tem que falar é que não existe o uso de esteroides anabolizantes ou testosterona propriamente dita de uma forma 100% segura, no qual a pessoa não vai ter efeitos colaterais. A pessoa tem que assumir esse risco, que pode ocorrer efeitos colaterais, e esses efeitos colaterais, os principais, são aumento da oleosidade da pele, acne, pode ocorrer queda de cabelo, pode ocorrer o aumento de pelos pelo corpo, que a gente chama de hirsutismo, pode ocorrer uma atrofia testicular também, pode ocorrer também ginecomastia, em alguns casos onde ocorre um abuso de esteroides anabolizantes. Então, o paciente precisa aceitar esses riscos, principalmente aqueles que procuram o uso de esteroides anabolizantes para fins estéticos. Quando a gente fala em TRT, terapia de reposição de testosterona, a gente tende a manter os níveis de testosterona no nível fisiológico, que é entre mais ou menos 400 a 800 a 1000 nanogramas por decilitro. Nesses casos aí, a chance de colaterais é muito baixa, né? Então, e são facilmente tratáveis, e principalmente nesses casos onde os níveis de testosterona ficam no nível normal, a gente observa que você nem precisa parar a terapia de reposição de testosterona para tratar um colateral, porque esses colaterais tendem a ser leves e podem melhorar com alguns medicamentos. Acho que o primeiro erro aqui que a gente pode citar no uso de esteroides anabolizantes seria o uso de medicamentos ou de drogas de mercado paralelo. A gente sabe que o mercado paralelo ele produz muita substância de baixa qualidade, então essas drogas elas não passam por uma vigilância sanitária, geralmente elas são subdosadas, a quantidade de esteroides propriamente dita são inferiores à que são informadas na embalagem, e esses pacientes eles podem apresentar reações adversas, principalmente apresentar alguns abscessos na região onde aplica a medicação, ou intoxicação por alguma substância que está dentro dessas drogas do mercado paralelo. Então, talvez a principal orientação para esses pacientes seria não usar drogas ou medicamentos do mercado paralelo por não ter uma confiabilidade na sua fabricação. O outro erro muito comum de uso de esteroides, principalmente para aqueles que procuram fins estéticos, é o uso de esteroides por longos períodos. A gente vê aí, às vezes, usando doses suprafisiológicas durante 6, 8, 1 ano de tratamento, e aí você percebe que esse é um erro muito comum. Essas pessoas vão ter um risco maior de apresentar colaterais, principalmente aí a nível de atrofia testicular, dificuldade para o eixo voltar ao normal. Outro erro também comum que a gente pode citar aqui para vocês é a ausência de acompanhamento médico. Geralmente o paciente ele vai escutar vídeos do YouTube, vai ver algumas lives no Instagram, e de acordo com o que a pessoa às vezes não tem nem tanta experiência, ela vai lá, indica o uso de alguma, ou cita um esquema de ciclo de esteroides anabolizantes, essa pessoa pega no mercado paralelo e acaba usando isso aí uma hora para o uso dessa medicação, não faz uma terapia pós-ciclo, ela entra num crash hormonal, essa pessoa vai apresentar os sinais e sintomas do hipogonadismo, que é a ausência da testosterona por não ter feito uma terapia pós-ciclo adequada, vai perder a massa muscular, vai perder os ganhos que teve. Então o acompanhamento médico nesses casos aí é muito importante para que ela não sinta os colaterais após a parada dos esteroides e consiga manter uma parte dos seus ganhos, porque a gente também sabe que algumas coisas são ilusórias, doses muito altas não vão trazer ganhos importantes aí de massa muscular, principalmente doses de 600, 700, 800, 1000 miligramas por semana, então são doses exageradas. A gente sabe que os ganhos maiores são quando a gente atinge talvez um nível um pouco acima do suprafisiológico, mas abusar do uso de testosterona não vai trazer tantos ganhos mais do que você, por exemplo, usar uma dose um pouquinho acima do fisiológico. Então existe essa crença aí de quanto maior a dose e a maior quantidade de tempo do uso de esteroides anabolizantes e testosterona no caso, essas pessoas vão ter maiores ganhos, e isso não é uma verdade, né? Às vezes um ciclo mais curto aí de 6, 8 semanas seria talvez o ideal para essas pessoas, e não doses tão altas, só uma quantidade aí um pouquinho acima do fisiológico seria o melhor para esse paciente aí, para ele ter os ganhos
ganhos que ele tanto almeja. O outro erro muito comum aí que a gente pode citar é a polifarmácia, principalmente as pessoas que querem iniciar o uso de esteroides anabolizantes. Quando essas pessoas passam em consulta com você, você já vê que essas pessoas elas já usam um monte de coisa, usam tríbulos, maca, vitamina D, zinco, magnésio, whey, creatina. Então essas pessoas já tomam tantas medicações e isso gera problemas gastrointestinais, pode ter alguns colaterais associados também e às vezes muitos desses suplementos e polivitamínicos eles são desnecessários. Se a pessoa faz uma dieta adequada, se ela faz uma dieta rica em vegetais, frutas, legumes, uma proteína sem tanta gordura saturada, aquela pessoa também que evita o uso de alimentos ultraprocessados, então a gente percebe que muitos desses suplementos são desnecessários aí no tratamento conjunto com esteroides anabolizantes. Geralmente as pessoas aí também associam o uso de GH, insulina, hormônios tiroidianos, clenbuterol, então todas essas substâncias aí podem aumentar o risco de colaterais. Esse paciente também apresentar alguma emergência médica e aí às vezes você vai culpar o esteroide anabolizante, mas não, seria a combinação de esteroides com esse conjunto de suplementos, medicamentos que podem fazer com que a pessoa evolua para um quadro de uma emergência médica. A gente vai notar também que alguns pacientes acabam usando efedrina, anfetamina, então são várias coisas aí que você vai notar que a pessoa mistura esteroide com essas substâncias e vai aumentar a chance dessa pessoa evoluir para alguma arritmia, hipoglicemia, distúrbios hidroeletrolíticos, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Outros medicamentos que são muito encontrados aí nessas pessoas que usam medicamentos underground, sem orientação médica, é a combinação com clomifeno, tamoxifeno, choriomon, que é o HCG, com o intuito de minimizar colaterais, e aí elas acabam fazendo isso sem orientação médica, às vezes sem necessidade, mas esquece que elas estão usando excessos às vezes de esteroides anabolizantes e não querem diminuir os esteroides anabolizantes. Esse que é o grande problema. Às vezes eles colocam também metformina para diminuir a resistência insulínica, finasterida para diminuir queda de cabelo, sem orientação médica. Às vezes a pessoa nem está perdendo cabelo, nem apresenta esse colateral, só que ela adiciona isso aí na polifarmácia dela. Um outro erro muito comum, agora falando um pouco até de mitos e verdades sobre testosterona, é associar a testosterona ao câncer de próstata, ao câncer de fígado. Então há uma crença que existe essa associação, mas não existe nenhum trabalho mostrando essa associação de câncer de fígado, câncer de próstata com o uso de testosterona. Outro erro muito comum é associar terapia de reposição de testosterona com hiperplasia prostática. Já tem vários trabalhos aí mostrando que doses de testosterona a nível fisiológico não vai aumentar o aumento da glândula prostática. Um outro erro muito comum é achar que a testosterona vai aumentar o LDL colesterol. Ela pode só reduzir um pouquinho do HDL colesterol, que é o colesterol bom. A testosterona oral, que é a metiltestosterona, essa sim pode aumentar o LDL colesterol. Os ésteres de testosterona, como o cipionato de testosterona, a durateston propriamente dita, o enantato de testosterona, elas não vão aumentar a retenção e a resistência insulínica, mas podem aumentar um pouquinho a resistência insulínica em mulheres. Lembrando que ésteres de testosterona são proscritos em mulheres, não se deve usar esse tipo de testosterona em mulher. A testosterona é o esteroide mais androgênico e mais virilizante em mulheres, e de verdade também é que a testosterona ela aumenta os receptores androgênicos, principalmente no músculo, aumenta as células satélites e os mionúcleos também. E de mito a gente pode citar aí que o uso do Proviron ele não tem um efeito esteroide, não tem um efeito anabólico ou androgênico. O Proviron ele pouco melhor, é uma droga obsoleta para níveis estéticos. Ele pode liberar um pouquinho o SHBG e transformar em testosterona livre. Para aqueles pacientes que têm testosterona baixa, ele não vai ter melhora alguma, e associar melhora de libido com o uso de Proviron também não se mostrou eficaz, ainda mais porque o libido é multifatorial, então existem várias coisas que podem abaixar o libido. Um outro mito que a gente pode citar aqui no vídeo também é falar que a oxandrolona ela é hepatotóxica. Existem vários trabalhos mostrando a oxandrolona é uma das drogas mais seguras aí. Doses terapêuticas de oxandrolona não vão levar à hepatotoxicidade, não vão levar à insuficiência hepática. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar um outro vídeo aqui referente a cipionato de testosterona para vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo.